Shalom, shalom, amados. Vamos meditar lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Nós queremos sempre ouvir a voz de Deus. Nós queremos compreender os planos dele para as nossas vidas. Às vezes, nós queremos ouvir de uma maneira sobrenatural. Nós deixamos de observar as coisas simples que estão à nossa volta, o bom senso que nos mostra exatamente aquilo que Deus quer. Quando temos comunhão com Deus, com o Espírito Santo, Ele fala no mais profundo do nosso coração. E nós temos paz, e nós entendemos que é a voz dEle. Vamos lá, 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Claro, essa palavra aqui está dentro de um contexto, mas nós estamos aqui focalizando como ouvir a voz de Deus. Aqui o povo estava em rebeldia, o povo estava desviado, fazendo muitas coisas erradas, e eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E não é diferente, nós somos seres humanos tal qual todos aqueles eram, não é verdade? E a natureza do coração humano não mudou, sabe? Mas é necessário que nós, pela nossa própria experiência de vida, por tudo que nós temos vivido, quer sejamos de uma idade maior ou uma idade menor, nós temos em Deus experiências que vão nos dar maturidade, tá? Mas para estar no centro da vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus, é necessário que realmente as interferências das nossas almas sejam tiradas. Que interferências são essas? Nós temos isso aqui, ó, que é o campo de batalha, como a gente sempre fala, né? É onde estão as nossas memórias, o nosso passado, as nossas vontades, os nossos desejos pelo futuro. E às vezes isso entra, vou usar aqui uma palavra, né, comum, um curto-circuito. Vem, talvez não tão claramente, mas vem sentimentos do passado, vem anseios do futuro, e nós saímos naturalmente do hoje e começamos a embolar tudo. E aí a nossa cabeça fica um turbilhão e nós não conseguimos discernimento. E essas memórias, essas talvez lembranças tristes, coisas não ressignificadas, perdões não liberados, ressentimentos, sabe? Prejuízos morais, prejuízos materiais, rejeições, uma série de coisas nos vêm e acabam gerando em nós sentimentos que interferem na nossa clareza de pensamento. Então é necessário realmente que para ouvirmos a voz de Deus, nós estejamos trabalhados. Como nos trabalharmos? Pela própria palavra de Deus. E aí nós podemos também lançar mão de ajuda. Eu fui ajudada. Eu sempre falo, eu tive depressão desde os meus 5 anos de idade. E eu encontrei um grupo de 12 passos de terapia, né? Através do qual eu tive ali uma limpeza, sabe? Dos meus preconceitos, das minhas confusões. Porque essa programação, inclusive, tem uma Bíblia, né? Que produz Bíblias para o Brasil, da Sociedade Bíblica Brasileira, que endossa esses 12 passos, considerando-os como um caminho, né, terapêutico, de limpeza mesmo, de cura para as nossas emoções, né? Primeiro, nós admitimos que somos impotentes perante, às vezes, as nossas almas, muitas vezes. E temos o segundo passo, que fala da necessidade da fé, porque é através da fé que nós vamos melhorar, que nós vamos ficar curados. Só Deus é capaz de nos dar essa clareza, essa sanidade mental. Não é a loucura diagnosticada lá como doença, né, mental, mas as confusões de pensamentos que geram emoções que nos confundem, que nos estressam. Então, o segundo passo fala: nós precisamos de fé para caminhar através de todos os outros passos que virão. Vou fazer uma síntese dos passos para que você entenda. Como já tem até aí playlists, tem aí Tratando a Alma, que eu falo muito, né? Dessa questão aí dos passos aí na playlist, né? Eu passo por todos os passos, basta você colocar Tratando a Alma, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, eu discorro sobre todos os passos.
Então, o terceiro passo fala da nossa entrega, da nossa vontade, da nossa vida aos cuidados de Deus. Nadarmos a favor da correnteza, né? Porque às vezes não tem como a gente nadar contra as circunstâncias. Nós vamos ficar batendo o pé, nós vamos ficar batendo de frente, brigando com as pessoas, querendo mudar uma coisa que já aconteceu, que não tem como. Achar que temos poder para mudar o futuro, estarmos no controle das vidas dos nossos filhos, das situações. Não temos controle nenhum. Quem tem controle é Deus, então nós precisamos entregar a nossa vontade, a nossa vida nas mãos de Deus. E a partir daí nós vamos fazer o quarto passo, que é o nosso inventário. Mas não é um inventário de bens materiais. É um inventário das nossas atitudes, sabe? De tudo que nós nos lembrarmos. Pode estar lá atrás, que nos incomoda, que barulha a nossa mente, coisas não resolvidas, atitudes ruins que talvez nós ainda estejamos tendo, tipo intolerância, impaciência, ser uma pessoa ríspida, falar mentiras, qualquer coisa que não se enquadre dentro da palavra de Deus, da vontade de Deus. Nós precisamos usar até caneta e papel para escrevermos, para que isso fique muito claro para nós, que nos ajude numa rearrumação mental, neurológica. E o quinto passo nós vamos compartilhar com alguém, porque em caminhos espirituais é muito perigoso andarmos sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós não caminhamos sozinhos. Nem Jesus caminhou sozinho. Né? Ele caminhou com 12, mas ele era o próprio Deus. E ele tinha um pai com quem ele falava diretamente, não é verdade? Nós também temos, mas como não somos Jesus, somos filhos também de Deus desde que aceitemos Jesus. Mas precisamos de pessoas que nos ajudem também, que nos ouçam. E aí vamos para o quinto passo, conversar, sermos ouvidos, para exercitarmos também a humildade, uma pessoa que realmente vai pegar nossa história com mãos delicadas, uma pessoa confiável. E aí vamos para o sexto passo, que fala: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter, todas essas feridas. E aí, estar pronto, né? É ter passado por esses passos anteriores aí de admissão, é um tipo de prontificação. Eu desejo mudanças, eu quero crescer espiritualmente, emocionalmente, eu quero ser uma pessoa equilibrada. Quem não quer isso? Ter estabilidade emocional? E essa é uma programação para a vida toda, porque muitas coisas nos acontecem, já nos aconteceram e nos acontecerão ainda. E a vida se aprende vivendo, nós não aprendemos a ser pais, ser mães, nada na vida vem assim, do nada. Nós precisamos passar pelas situações. E vem o sétimo passo, né? Humildemente rogamos a Ele que nos livre dessas imperfeições. Desde que nós nos prontifiquemos, nós entendemos que precisamos da graça dele, que é no tempo dele, da maneira dele. Queremos rapidez? Olha como eu queria estar pronta em tantas coisas na minha vida. Ou coisas que eu já fiquei pronta, ter ficado pronta há muito mais tempo. Mas eu não consegui, foi no tempo dele. E que bom que ele respeita a nossa velocidade, o nosso limite. Ele não é igual a nós, né? Eu sempre fui uma pessoa, hoje eu procuro ter mais calma, mas eu acelerava todo mundo que estava à minha volta, sabe? Era aquela aceleração e é preciso desacelerar. Como eu demorei a aprender isso, ainda estou nesse processo de desaceleração, de aquietar. Por isso eu repito para mim todos os dias o Salmo 46:10. Aquietai-vos, Marisa, e sabei que o Senhor é Deus. Aquiete-se, acalma para ouvir a voz de Deus, senão nós não ouviremos. Então eu falei do sétimo passo, né? Humildemente, e saber que eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que abrir a torneira da tolerância, da amizade, do perdão. Começa por mim. Nada muda se eu não mudar. Eu não tenho poder para mudar ninguém, forçar a mudança de ninguém. Mas a partir do momento que eu mudar, as coisas à minha volta começam mudando. Mas eu não mudo também para provocar a mudança no outro. Se essa for a intenção, vai ser complicado. Eu tenho que mudar naturalmente. Eu tenho que mudar, quer dizer, porque eu quero, porque eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a vontade, eu desejo, eu peço ajuda a Deus. E a partir daí as coisas à minha volta vão mudar. Mas eu não posso forçar nada. Nada muda se eu não mudar. E aí vem o oitavo passo, que é o meu inventário dos relacionamentos. É onde eu vou analisar especificamente relacionamentos, porque é nos relacionamentos que a coisa pega. Porque se nós vivêssemos sozinhos, isolados, nós teríamos outro problema também, né? Não seríamos normais.
Quem vive no meio de uma mata isolada não é uma pessoa normal. Não tem como. É na interação que há o desenvolvimento, Deus nos fez assim em essência. Mas é nesse campo aí de relacionamentos é que a gente se vê o outro, esbarra, machuca, esbarra no outro, machuca o outro também, é machucado. E são essas coisas. É a aceitação, nós queremos ser aceitos, não queremos ser rejeitados. Queremos acertar sempre, mas não acertaremos sempre. Por isso existe o perdão, por isso existem os processos, por isso existe a palavra que nos socorre, não é verdade? Temos que ter muito cuidado com a nossa língua. Né? Lá em Tiago, né? Capítulo 3, nós vemos aí, né, um ensinamento precioso sobre o nosso falar. Mas vamos voltar. O passo 8, ele vai nos mostrar para o conserto dos relacionamentos. Quem eu ofendi, às vezes a primeira pessoa a ser perdoada sou eu mesma, às vezes Deus está no meio desse perdão e todos os outros. Às vezes vão ser perdões exercitados especificamente, às vezes o perdão vai ser outro tipo de perdão. Por isso que é bom ter uma pessoa do nosso lado nos ajudando a pensar como realizar determinados pedidos de perdão, como será feito, se será feito. Às vezes a pessoa já morreu. E aí uma série de coisas que não dá para resumir aqui rapidamente. Vai lá no estudo, do 8º passo. O 9º passo é ir lá e executar esse perdão, né? Lá tem um pedacinho que fala assim: se pudéssemos ler as histórias dos nossos inimigos, encontraríamos na vida deles tristezas e sofrimentos suficientes para desarmar o nosso ódio. Porque nós também ferimos alguém. Quem é ferido, fere. Não tem jeito. Todos nós somos feridos e acabaremos ferindo alguém, mesmo sem querer. O 10º passo é o passo da vigilância, é o passo de nós entendermos que nós levamos muito tempo para chegar nesse ponto que nós estamos hoje. Quem eu sou hoje, eu levei a vida toda, eu estou com 5,7. Então não é de uma hora para outra, um passo de mágica. Não, não é assim. Eu vou ser trabalhada, eu vou ser mudada, mas todas as vezes que algo me incomodar, eu vou ter que voltar para dentro de mim mesma e ver se eu não estou permitindo, sabe, que o mau humor do outro, que o problema do outro me afete. Sabe, eu tenho que ter uma estabilidade emocional, um equilíbrio para que o sentimento do outro, que é problema dele, sabe, não determine o que eu vou sentir. Ah, pastora, mas isso muda quando é filho, quando é família, quando é mãe. Sim, mas dentro dessa afinidade aí, desse estreitamento familiar, vai ter coisas que eu sou impotente, que não tem como. Às vezes o filho sai, às vezes não, ele sai de dentro da gente, né? Mas ele tem as escolhas dele. Depois que adquire a maioridade, ele vai ter escolha e nós não vamos poder interferir, nós vamos ter que aceitar. Mesmo o inaceitável, talvez, nós vamos ter que conviver no meio disso. Para ter paz. Viver e deixar viver, o que a gente pode fazer de mais precioso é orar por eles. Mudar a nós mesmos é uma tarefa árdua. Mudar o outro, então, nem Deus obriga, sabe? Deus espera que nós nos cheguemos a Ele, peçamos ajuda. E quantas coisas em nós, coisas em mim que eu não consegui mudar ainda, que eu estou na luta. Então, a gente precisa entender essas coisas, reconhecer essas coisas, não é verdade? Aí vem o 11º passo, que é o passo da oração. Nós aprendemos a orar de maneira diferente. Não é dar ordens para Deus, é sair do nosso ego, saber que nós somos criação, que nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos dele em tudo. E a partir do momento que nós dependemos dele, e como diz lá em Mateus, buscamos o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino dos céus, buscar através da palavra, do nosso manual de vida, que é a Bíblia, a vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque nós somos de Deus, nós viemos dele. Agora, quem não acredita, aí não adianta nada isso que eu estou falando aqui. Mas se eu acredito em Deus, na palavra de Deus, eu vou querer conhecer meu manual de vida, eu vou querer conhecer, saber que tudo para a minha vida, a Bíblia me ensina como que eu vou me comportar. Desde derrubar alguma coisa no supermercado, saber que eu tenho a obrigação de colocar no lugar, sabe? Levar o carrinho de compra de volta para o lugar, não deixar lá na rua, sabe? Tem muitas coisas que a gente vê por aí que se tornam, né,
Não é pecado. Alguém me dá o troco errado, alguém faz um pix na minha conta, alguém perde o celular, eu tenho ali o número da pessoa no celular, eu preciso devolver. Porque aquilo que eu plantar, eu vou colher. A colheita é inevitável. Então, tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Nada passa desapercebido. Deus fez assim no universo. Então, tudo de ruim que eu desejar, tudo que eu fizer, que eu achar que o outro tem que me servir, sabe? Quando eu tenho papéis a serem desempenhados, mesmo que o mundo vá na contramão, Deus me ensina na palavra qual é a mão que eu tenho que estar. A não ser que eu não queira. Mas, inevitavelmente, eu vou colher os frutos das minhas ações. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as palavras. É como um travesseiro de penas que eu subo numa montanha muito alta e solto. As palavras são assim. Eu não vou conseguir recolher todas. Elas darão frutos. Porque há poder na palavra, amados. Os nossos pensamentos alimentam a nossa boca e alimentam os nossos sentimentos. Então, olha, muito cuidado, né? Mas na minha oração do 11º passo, eu vou pedir o conhecimento de Deus com relação à minha vida, a vontade dEle. E vou pedir graça, força para realizar essa vontade. Essa é a oração mais importante. Conhecer e viver a vontade de Deus. Essa é a maior alegria das nossas vidas. Mas quando nós passamos por todos os outros passos, já chegamos aqui, realmente nós já estamos com condições de fazer essa oração. E saber que a gratidão é o carro-chefe das bênçãos, sabe? Sermos mais gratos do que pedintes, olhar mais para a face de Deus, para os olhos dele, do que para as mãos dele, para o que ele pode nos dar. E o último passo é saber que é dando que se recebe. É dar de graça o que eu recebi de graça. E Deus nos capacita. Quando ele nos chama, né? Para ouvir alguém, para falar para alguém, como quando eu estou aqui na frente dessa câmara, mesmo que eu não esteja com as minhas questões todas resolvidas, é crer que ele vai me capacitar, que ele me dê um chamado, ele me dê um dom, então ele me capacitará, mesmo que a minha volta esteja tudo bagunçado, que pode estar, né? Emocionalmente eu posso estar com questões pesadas ainda não resolvidas, e na verdade eu estou, mas ainda assim, eu creio, eu preciso crer, né? Fé para o impossível. Tem um filme que está passando que eu fui assistir ontem, maravilhoso, hoje ainda vai passar. Então a gente sabe que, mesmo que as circunstâncias se mostrem contrárias, eu tenho que atravessar com a minha fé, a fé que Deus me dá, com a graça dele, essas circunstâncias e ver além, mas sempre dizendo, Deus, faça a sua vontade, não a mim. Amém? Então, como eu disse, ó, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. E Deus tem várias maneiras de nos mostrar o caminho e dizer para nós o seguirmos. Mas precisamos estar realmente na busca, no desejo de sair do nosso ego e querer conhecer e viver a vontade de Deus. Amém? O Paizinho querido, santo, abençoa essa pessoa que me ouve. Dá a ela conhecimento da tua vontade, Deus, e graça sobre graça para vivê-la, Deus. Em nome de Jesus. Antes de você dizer amém, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra de Deus se espalhe. Amém? E se inscreva no canal. Você nos ajudará a levar a palavra além. Um beijo no seu coração. Até o próximo.